Seja bem-vindo ao Teologia e Sociedade. Eu sou Gustavo Zimmermann e aqui hoje vamos falar sobre o ministério dos mestres, dos doutores. E comigo aqui para falar sobre esse tema maravilhoso, né, Levi Oliveira. E aí? Grande Gustavão. O que tu acha do nosso tema de hoje? Cara, me identifico. Eu acho super importante compreender, né, o papel dos mestres na vida da igreja e também, assim como os demais, há muitas distorções e há muitos alertas nas escrituras a respeito dos falsos, né? Dos falsos mestres. E o estrago que eles promovem, o risco que a igreja corre quando ela está afetada pelo mau uso deste dom. Então, cabe a nós aqui tentar ajudar a igreja, trazendo luz para esse tema, né? Perfeito. Estamos aqui para discutir sobre isso. Ótimo, ótimo. Então, estamos aqui numa série falando sobre os 5 ministérios de Efésios 4:11, e para que você possa receber as notificações dos vídeos, dos novos vídeos da Teologia e Sociedade, se inscreva no canal, também curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que possa ser do interesse dela e também acione as notificações para que você possa receber todos os vídeos do Teologia e Sociedade aí no seu dispositivo móvel, no seu computador, em alertas, depois no seu celular também, certo? Então, e aí? Vamos falar hoje sobre os mestres. O primeiro texto que vem na minha mente quando a gente fala sobre os mestres é um texto que ele fala o seguinte, Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Os mestres, eles têm um outro nível de compreensão das escrituras. Então, a estes a responsabilidade do ensino, né, de fundamentar, porque esse é um dos pilares da estrutura da igreja. É ali que vai se revelar, vai se estabelecer o corpo doutrinário. São os mestres que vão trazer isso. Claro que a igreja ela é fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. Exato. Certo? Agora, os mestres eles vão trazer para a igreja a aplicação prática, vão trazer para a igreja os direcionamentos coerentes, porque a sociedade ela é mutável, né? Exatamente. A sociedade ela é mutável. Ela muda de gosto, de interesse, de formato. Muito. E aí o que acontece? A cada geração, ou a cada ciclo da humanidade, as coisas se transformam e novamente é necessário os mestres para fazer uma releitura de como conservar, manter os mesmos princípios, os mesmos valores, agora, por vezes, com uma roupa diferente. Ao olhar para o Antigo Testamento, esse papel dos mestres era muito exercido pelos levitas, que ensinavam a lei. Os sacerdotes, né? E até alguns profetas, como ali o Isaías, Jeremias, Ezequiel também, que ensinavam. Em momentos onde o povo ficou preso, agora estava liberto, precisamos recuperar e diferenciar o que é cultura do povo onde nós éramos escravos e o que é a cultura do reino. O que é santo e o que é profano. É interessante a gente observar, por exemplo, a igreja de Antioquia, que ela estava estruturada sobre 2 ministérios, né? Profetas e mestres. Atos capítulo 13. Estavam ali, né? Profetas e mestres, e o Espírito vem e manifesta a vontade dele, dizendo, apartai-os para mim, né? Separar para mim a Saulo e a Barnabé, para agora eles serem enviados numa missão apostólica. Mas nota como era evidente a atuação dos mestres ali na igreja de Antioquia. E coloca mestres no plural, profetas no plural e mestres no plural, dentro do contexto de uma mesma comunidade, que já não era tão pequena, cresceu, né? Então, os mestres, eles têm uma implicância gigante, né, na vida da igreja. Porque por conta do ensino trazido,
A igreja pode ser edificada na verdade ou no engano, na mentira. Imagina que triste uma pessoa servindo, pensando estar servindo a Deus, gasta os seus dias, Sim. gasta a sua vida, e no fim ela descobre que aquilo não tinha nada a ver com Deus. Exatamente. É o caso também da igreja de Creta, da carta de Paulo a Tito, né? Uhum. É a carta pastoral, falando justamente de uma atuação de um mestre nesse cenário importante. Ali o povo estava sendo ganho, mas estava tendo um sincretismo religioso e tinha muitos líderes ali, cristãos, que estavam propagando outras ideias que eram diferentes do cristianismo, e agora Paulo falou para Tito, acaba com isso aí. Resolve isso, porque o povo está sendo enganado. Perfeito. É interessante o quanto essa influência do sincretismo, como isso era altamente nocivo, ameaçador à existência da própria igreja. Só que interessante, nós nos deparamos com os mesmos problemas nos dias de hoje. Não mudou. Não mudou, os problemas são os mesmos. Nós continuamos a ter uma igreja que está sob a influência de doutrinas e de ensinos tão errados quanto eram aqueles que Paulo, não só Paulo, mas Pedro e João vão notificar a respeito das influências externas adentrando na igreja, né, com esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas, tão prejudiciais quanto. Né? Nós nos deparamos hoje com manifestações da igreja em pleno século XXI, que quando a gente coloca em paralelo às escrituras, a gente não consegue identificar uma igreja. Tem um nome de igreja, mas parece uma outra religião. Exato. Olhando sempre o mestre e o povo. 2 Timóteo 4:3 fala bem assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O povo, segundo o apóstolo Paulo aqui, ele está se voltando para aqueles que estão falando coisas que são confortáveis ao ouvido. Eu gosto muito daquele raciocínio de Sedeck. A melhor ilustração que eu vi para isso foi de um quadro que ele está torto, né? Então o que é juízo? Juízo é um decreto. Este quadro está torto. Agora a justiça é o endireitar esse quadro. Só que uma outra ilustração também é olhar uma xícara de café. Então imagina que aqui embaixo eu tenho um papel folha manteiga, certo? Essa xícara de café escorreu aqui um pingo e colou na folha. E eu deixei essa xícara aqui por alguns minutos. O que é o juízo? Essa folha está manchada. O que é a justiça? Erguer a xícara para limpar. Só que no momento que eu erguei a xícara, veio a folha junto. Ao ponto de que se eu for descolar, vai marcar. Então Paulo fala do pecado que tenazmente nos assedia, que cola em nós. O papel aqui do mestre não é assediador, mas ele, isso aqui é sincretismo. Isso aqui não faz parte do pensamento do reino. Isso aqui não é a postura correta. O texto fala isso. Atentamos para o texto. Não para a forma como a gente vai para o texto. Não para exegese, mas para boa exegese. Eu fico imaginando o trabalho dos mestres naquele contexto da igreja do primeiro século. Primeiro, diante da comunidade judaica. Porque a comunidade judaica, eles tinham uma interpretação, uma leitura da Torá, conforme as suas tradições. Sim. Mas agora, eles compreenderam que Yeshua é o Messias. Nossa. E eles creram nisso. Mas eles agora precisam fazer toda uma releitura, que foi o que Paulo fez logo após a sua experiência, né, com o Senhor. Ele sai ali de Damasco, né, e ele vai e passa um período na Arábia, e tudo indica que ele faz ali um processo de releitura, de reinterpretação das escrituras. E ele vem, como um grande mestre que era, né,
ele vem trazendo este ensinamento agora com as lentes de Cristo sendo a manifestação do Messias, né? De Yeshua sendo a manifestação do Messias. Então, o trabalho que tinha com a comunidade judaica de reensiná-los, né? Mas maior ainda, e um desafio, penso que muito maior, era chegar à comunidade gentílica, que não tinha referência nenhuma, que não tinha conhecimento da Torá, não era familiarizada com os escritos sagrados. Pelo contrário, eles eram familiarizados com o paganismo. Eles conheciam os deuses gregos, conheciam as mitologias, enfim, eram apegados a todas aquelas doutrinas e influências místicas de múltiplas formas. De repente, houve a mensagem do evangelho a respeito de um único Deus, que eles deveriam abrir mão dos seus deuses de tradição, né, culturais, para seguir fielmente a este único Deus que é Salvador, né, mas é, antes de tudo, Senhor, e que eles precisariam aprender do zero. Porque uma coisa é aquela mensagem que vem a nós, que conecta a nossa fé, né, para crer em Cristo, para nos entregar a Ele. E outra coisa é o que nós vamos precisar na caminhada da vida, que precisa de ensino. Não, ninguém nasce sabendo. Sim. Né? E aí o papel dos mestres para ensinar esse povo todo o que é o caminho de Deus, como é andar com Deus. Aí tem uma questão interessante lá no primeiro concílio de Jerusalém, Atos 15, né? Quando uma polêmica estava ali estabelecida, uma celeuma estava estabelecida, que era o fato dos gentios que se convertem deveriam ser circuncidados, o que eles deveriam seguir da Torá, né? E aí, no concílio de Jerusalém, eles determinam, né, na fala de Tiago, aqueles 4 elementos, 4 condutas fundamentais que diz respeito a não comer carnes sacrificadas a ídolos, a imoralidade sexual, carne sufocada, do sangue, enfim. Ele coloca que são as chamadas leis noéticas, né? São anteriores à própria Torá, a Torá escrita. Mas Tiago, ele complementa com uma fala que meio que passa desapercebida. Ele diz, olha, do mais, né, em cada cidade tem sinagoga, né? Moisés está lá. Quer dizer assim, ó, as outras coisas vocês vão aprendendo. Sim. Vão aprendendo. O start, né, é esse. O ponto básico é esse. Elementar, fundamental, que não se negocia, que não se abre mão. Quem chegou no reino tem que chegar respeitando isso aqui. Né? Mas agora, ao longo da vida, tem muitas coisas que vão sendo aprendidas. E aí ele coloca como referência sinagogas. Por quê? Porque não existia cristianismo enquanto religião à parte. Né? O próprio apóstolo Paulo, toda vez que ele ia numa cidade nova, a primeira coisa que ele procurava era a sinagoga da cidade. E ele começava a ensinar lá. Às vezes era aceito, às vezes era rejeitado. Quando era aceito, ele acabava criando né, ali dentro, às vezes, muito desconforto, justamente pelo ensino que ele trazia. Quando ele era rejeitado, de cara, daí ele já começava a trabalhar voltado para a comunidade gentílica. Né? Mas inicialmente ele sempre levava dentro das sinagogas o ensino. Então isso nos faz pensar o trabalho que o mestre tinha para ensinar tanto os judeus como a gentios, ou seja, o caminho, né? O nível de conhecimento tem que ter conhecimento dentro da cultura, dentro das linhas teológicas que se tem, e agora, como você falou, também indo para o mais simples ali, ajudando ele a dar os primeiros passos. Me faz sentido ter esse panorama dos grupos de dons. Os dons dados por Deus pela graça comum, aqueles dons que são os homens dons dados por Cristo, e os fanerós, que são os dons manifestados pelo Espírito Santo. E quando tu olha a lista de Romanos 12, dos 6 ao 8, que é uma das listas dos dons naturais, tem um que fala bem assim, no versículo 7, né?
o que ensina, esmere-se no fazê-lo. E isso fala sobre um dom natural de ensino. Pessoas que elas já nascem com essa carga do ensino. Ela pode ser uma pessoa que não conhece a Deus, mas daqui a pouco ela vira um professor. E ela tem uma habilidade no explicar, ela desenvolve isso durante a vida dela, né? Então, quando ela achega-se a Cristo, ela pode ser dada para a igreja como mestre. Eu faço uma pequena distinção aqui, na forma como eu entendo esse conteúdo, né? Eu acho que é uma distinção entre professor e mestre. Por quê? Quando eu vejo um professor ele tem a capacidade de receber um conteúdo e comunicar esse conteúdo. Ele é um instrumento de passagem, certo? O mestre, ele, no contexto bíblico, ele vai além disso. Ele é um gerador de conteúdo. Sim. Sabe? É um nível mais profundo, enquanto ministério de mestre. Sim. Eu vejo que a expressão dos professores na comunidade, aqueles que recebem mastigado e comunicam muito bem o que aprendem, mas aqueles que têm eles conseguem enxergar o que está por trás da linha. No mestrando, né? Que ele precisa ter um conhecimento estrito, né? Profundo sobre aquilo. Ele vai atrás e constrói coisas que, quem sabe, poucos pensaram, né? Já o professor de sala de aula, ele está apenas expondo esse conhecimento. Exato. E é interessante que pela cultura judaica, a forma como eles encaram o estudo das escrituras, né? Tem um acróstico que eles chamam de pardês, né? Pardês, cada letra dessas representa um nível de profundidade de compreensão das escrituras. E o pardês, ele a letra, o P, o hebraico não tem vogais, né? Então, toda vogal citada aqui não consta, não entra no acróstico, só as consoantes. Então, o P, né, de pshat, o R de resh, o D de drash, e o S de Sod, são esse acróstico. E cada um deles vai falar de um nível de revelação e interpretação das escrituras. Sendo que, muito interessante que o nível mais superficial, que é o Pshat, tudo que é necessário para a salvação do homem está nesse nível de profundidade. Então, ao ponto que qualquer pessoa, ao ler a Bíblia, as coisas mais óbvias dizem respeito ao caminho da salvação. Vai dizer que Deus é amor. Tu não precisa de revelação ao ler que Deus é amor, que Deus amou o mundo, que há perdão. As coisas elementares estão nesse nível. Qualquer um, ao tocar ali, acha. Mas o nível mais profundo é o Sod. Sod é chamado de segredo. Né? Então, os segredos de Deus. E é interessante que o texto fala que o Senhor ele só vai revelar os seus segredos àqueles que o temem. Né? Então, a esse Deus revela seus segredos, o Sod. São níveis mais profundos de compreensão das Escrituras. E é muito interessante a gente ouvir um mestre, quando um mestre está falando, que a gente pensa assim, eu já li esse texto 50 mil vezes e nunca vi o que ele está dizendo. Já meditei, já fiz estudo, mas nunca... E é interessante, porque o que tem o dom do mestre, ele é conduzido pelo Espírito para esse tipo de experiência. Ele abstrai lá da raiz mais profunda, né? O significado daquele texto. Né? A pergunta aqui que é interessante a gente responder mas assim, se a Bíblia é um livro simples para a pessoa simples, e na Bíblia eu tenho tudo, por que dos mestres? Não é tão simples assim, né? Primeiro nós temos que entender que a Bíblia é um livro muito antigo, né? Ele foi escrito há
A porção mais nova dela tem 2.000 anos. A Uhum. porção mais nova tem 2.000 anos. Nós temos texto de 3.000 anos, enfim. Então nós temos, embora os problemas do ser humano em essência e em tese são os mesmos, a vida ela é muito, muito diferente, né? Nós temos, quando olhamos os escritos, nós temos vários elementos ali que entram na equação da interpretação, né? O elemento cultural, nós temos o elemento da realidade de compreensão da vida da época, o que o autor do texto tinha em mente, qual é o cenário que ele vivia. Por isso que a teologia em si, ela não é estática. Uhum. A gente tem que estar sempre fazendo teologia, Sim. porque a teologia ela não é sacra. Uhum. Né? O texto bíblico mas a teologia não. Como o Rousseau Shedd falava, né? Teologia se escreve a lápis. Exato, né? Porque é como, por exemplo, quando a gente pega as estradas, né? Se fosse contar aí há 50 anos atrás, as estradas nos davam como as melhores estradas, velocidade máxima 80 por hora. As melhores estradas. Por quê? Porque era a condição que a estrada tinha, somada com as tecnologias dos veículos de 50 anos atrás, poderia se garantir a vida. Né? Mais de 80 por hora, a vida corria risco. Então, 80 por hora era a margem de segurança nas melhores estradas. Mas hoje, aquelas estradas, ou aquele mesmo roteiro, as estradas foram remodeladas, os veículos foram remodelados, hoje não é mais 80, é 120. Aquele mesmo percurso é 120, mas com 120 você tem a condição de manter a mesma segurança ou mais até segurança do que antigamente a 80. Então o que acontece? A essência permanece o mesmo. Qual é a essência? A preservação da vida. Uhum. Agora, o invólucro disso pode mudar. A teologia faz esse movimento, né, interpretativo. Né? Nós estamos no século XXI. Há muitas coisas que a sociedade tem mudado. O que se conserva? O que se... Exato. O que é passível de ajustes para os dias de hoje. A Mocidade para Cristo no Brasil, né, tem um lema que eu acho que vai muito ao encontro disso, né? Ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha. Uma vez me perguntaram se eu quiser trabalhar e desenvolver o ministério de mestre, por onde eu começo, né? Eu respondi assim, olha, o interessante é você, primeiramente, olhar o contexto do povo. Quais são as principais perguntas do povo? Então, se eu vou estudar algo, eu vou olhar para essas perguntas, né? Para a realidade do povo. Outra coisa que eu acho interessante, como mestre, você também olhar para o contexto do que Deus está fazendo. Vamos olhar para esse movimento de Deus, vamos olhar para as perguntas do povo, porque senão eu posso cair em apenas compartilhar conteúdos que eu sou apaixonado. Em vez de então, eu me preocupar com o povo e com o movimento de Deus, eu estou me preocupado apenas com aquilo que eu gosto de falar. Uhum. Então isso já pode falar de um coração de um falso mestre. Interessante pensar nisso, né, e fazer essa análise, assim, porque o papel dos mestres, ele sempre foi indispensável na vida da igreja. Sim. Sempre foi. E uma coisa que eu acho que a gente não chegou a mencionar nos outros podcasts da série, que a gente está numa série, né, falando dos 5 ministérios, é que tanto apóstolo, como profeta, como mestre, como evangelista, são ministérios extralocais. Ou seja, eles não são apenas para a igreja local. Sim. Dos 5, apenas o pastor é exclusivo da igreja local. Uhum. Então, o alcance do pastor é só da sua igreja local. Eu sou pastor dessa comunidade, eu não represento pastor para outra. Agora, o mestre, não. O mestre, ele toca a igreja. Uhum. Ele está para a igreja como um todo. A gente se utiliza do dom do mestre em qualquer parte do mundo.
Assim como o profeta também pode ser usado extra-local, assim como um evangelista, Exato. assim como um apóstolo, né? Então, esse dom de mestre, ele é extra-local, ele não está restrito à sua esfera de atuação na sua comunidade. Essa é uma forma de também identificar verdadeiros mestres. Deus os para um todo. Hoje, pelos recursos tecnológicos que nós temos, ao navegar um pouquinho na internet, a gente identifica grandes mestres, né? Sim. Como também grandes falsos mestres, né? É verdade. Mas com facilidade a gente percebe. E o quanto esses indivíduos se tornam referência independentemente da denominação. Sim. Né? Nós temos lá nomes assim, Hernandes Dias Lopes, nós temos Nicodemos, nós temos aí de outras vertentes, nós temos o Douglas Gonçalves, nós temos Luciano Subirá, nós temos o Iago, né? São de matrizes distintas, mas a gente vê todos eles atuando, né, como verdadeiros mestres, e a igreja como um todo aproveita o seu dom. Se alimenta do seu dom, né? Eu acho isso fantástico. Fantástico. Vamos citar Timothy Keller, Jay Carson, para expandir John Piper, monte, né? Alvin Plant. Tem muitos, assim, até mesmo os que já estão com Cristo, como o próprio Timothy Keller, né? Sim, recentemente, né? Então, assim, tempo. Mas dos textos aqui que falam sobre os falsos, né? Eu separei um aqui, que é 2 Pedro 2:1, que fala assim: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Olha só o que o texto fala sobre identificação de um falso mestre. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aqui mostra o quanto um mestre ele pode catapultar uma pessoa ou a igreja, ou quanto pode matar, destruir e afundar aquela igreja. Mas eu acho importante fazer uma distinção aqui entre o que é uma heresia Sim. e o que é um erro. Porque um mestre ele está sujeito a errar. Aí vem a fala. A gente escreve a lápis. Quantas vezes na minha trajetória eu já trouxe algum ensinamento e que ali na frente eu tive que corrigir. Disse, pessoal, eu tinha uma luz de entendimento até certo ponto sobre este assunto, trouxe esse ponto aqui como uma verdade absoluta. No entanto, com o passar do tempo, eu tenho aprendido algo a mais sobre isso, a luz, né, ampliou, tenho maior revelação sobre o assunto, maior entendimento sobre o assunto, e eu quero corrigir um pouco daquilo que já disse no passado. Nós podemos viver isso, né? Então, eu erro hoje no ensino, mas esse ensino não necessariamente é uma heresia. Sim. Porque o poder da heresia é de levar os indivíduos à própria negação de Deus. A heresia compromete a salvação. A heresia ela é tão grave que ela adultera a essência. O que um erro, né? Sim. Um erro, ele não chega a esse nível. Eu ter algo como verdadeiro, estou errando e, de certa forma, eu estou propagando uma heresia. A dificuldade disso. Quando o texto fala assim, aquele que ensina, né, como dom natural, se dedique a isso, é justamente essa importância de nós, como mestres, termos uma dedicação incansável de examinar e reexaminar. Examinar e reexaminar. Porque eu percebo que, às vezes, a heresia ela pode estar muito atrelada a uma paixão por aquele raciocínio, sem uma revisão. Tem um texto que está em 1 Pedro 3,15, que fala bem assim: santificai o Senhor em vosso coração, né? E estáis sempre prontos para responder com mansidão e temor a qualquer um que perguntar a razão da esperança que é em vós. Olha só esse texto. Santificai-vos ao coração, ou seja, Deus,
a minha paixão é por ti. O meu amor é por ti. O meu coração é teu. Né? Uma pausa nesse ponto aqui. O Michael Behe é um proeminente da teoria do design inteligente a nível mundial. Tem um livro muito bom chamado A Caixa Preta de Darwin. E ele, estudando ciência, se converteu. E quando ele esteve no Brasil, fizeram uma pergunta para ele. Mas não existem outros cientistas que chegam às suas mesmas conclusões? Né? De que Deus é inegável? De que Deus é necessário? E ele respondeu algo assim. Sim. Só que tu pensa o seguinte, esse cientista, ele escreveu livros, ele tem fama em cima de um conhecimento que ele produziu. Se ele chega e volta atrás, ele perde tudo. Sim. Aí o Michael Behe fala assim, eu não tenho problema de perder tudo, porque eu ganhei algo muito maior. Então, quando o mestre ele não se dá a essa humildade e fica apaixonado pelo aquilo que ele construiu, ele, quem sabe em algum momento, aquilo que era um erro na mente dele. Isso é um erro. Mas ele sustenta. Mas ele sustenta. Por causa do seu interesse pessoal. Aí ele vira um falso mestre. Aí sim, concordo. Sim, né? Eu acho que um grande inimigo do mestre é a arrogância. É a grande tentação do mestre. É a vaidade do conhecimento. Exato. Porque o conhecimento, ele seduz. Dizia Eva, né? Exatamente. Então, assim, quando o mestre ele não tem um coração humilde, quando ele não se santifica em seu coração, ele não consegue responder com mansidão e temor. Quando tu vê uma pessoa, ela perde os argumentos, quando a pessoa ela não consegue mais sustentar, ela agride emocionalmente. Mas tanta coisa. Então, o texto está falando, mansidão, seja manso. No explicar, no ser contrariado, né? E temor. Me parece que esse texto está falando aqui, está instruindo a nós sermos sinceros. Não sei te responder. Ou sei até aqui. Mas, como o Craig fala, eu digo que não sei uma vez. Me dê 24 horas. Mas, como tu colocou, essa ânsia de... Não, eu tenho uma resposta para isso. Aí eu posso, daqui a pouco, estar caindo no erro e propagando uma heresia. Extremamente sedutor, né? Essa questão do ser mestre. Porque as pessoas, elas criam nas figuras, né? Entre aspas, até ídolos. Né? Então, o mestre ele é extremamente assediado. Porque quando ele fala, quando ele comunica, essa comunicação do mestre, ela produz convencimento, ela vai num nível mais profundo da alma humana e isso gera admiração, né? Gera um certo encantamento e forma aquela galera de fãs, assim, né? Se tornam fãs do mestre. E acho que esse ponto também pega na sedução do mestre, né? Pela forma como ele passa a ser reconhecido, ele passa a ter uma autoridade. Uma autoridade, por vezes, dentro de uma comunidade. Às vezes o mestre ele tem mais autoridade do que o próprio pastor local. E esse é um ponto interessante, porque quando a gente olha para 1 Coríntios, sobre a estruturação da igreja, tu vê, primeiro foram os apóstolos, depois os profetas e os mestres. Então aqui não fala de uma ordem necessariamente hierárquica ou de importância. Mas de chegada. Mas de chegada. Para a organização da igreja. Exatamente. Porque o texto ele vai falar assim, né? Uns chamou para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, outros para pastores e mestres. No original, esse pastores e mestres dá a entender que todo pastor é mestre, mas nem todo mestre é pastor. Mas o ponto que eu quero colocar aqui, que me parece interessante, é que aquela igreja, ela tem uma liderança local. Que ou ela tem o seu implantador, ali que é o apóstolo, ou ela tem o pastor local. E o mestre, ele está sujeito à liderança local. Isso é interessante, que quando a gente vê Paulo repreendendo a igreja de Corinto, né, chamando eles de carnais, porque eles estavam promovendo divisões. Na verdade, é o primeiro movimento que se tem denominacional na história da igreja. É ali quando uns dizem o quê? Eu sou de Paulo e o outro de
Apolo. E quem era Apolo naquele contexto da igreja? Ele era um mestre. Uhum. Ele era reconhecidamente um mestre. Nota que essa figura de Apolo, ele cresceu tanto no reconhecimento na igreja que gerou a turma do Apolo, né? Uns, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Quer dizer, eu me identifico com essa liderança aqui. Os caras já nessa tendência, né, de facção, de formar grupinho por identificação. E Paulo desconstrói esse movimento. Mas o que nos chama a atenção aqui, o quanto se tornou forte a figura do mestre para a comunidade, né? Primeiro aquela máxima, só erra quem tenta. Então o pastor no movimento do cuidado vai cometer algum erro, assim como o mestre comete também. Só que as pessoas acabam daqui a pouco olhando para o mestre como a figura principal, e ele não pode ser a figura principal. Assim como o profeta também não deve ser, né? Não deve ser. Estar sujeito à liderança do pastor não significa que ele tem que concordar com tudo. E não significa que o pastor tenha que saber mais que o mestre. Exatamente. Normalmente não. Normalmente o mestre sabe mais que o pastor. Mas mesmo ele sabendo mais que o pastor, não dá direito a ele se rebelar contra. Exatamente. O papel do mestre é abastecer a igreja e, por vezes, o próprio pastor, né, do conteúdo das escrituras, da interpretação das escrituras aplicada a seu tempo, né, na teologia atualizada. Né? E quando ele acha que essa função é, na verdade, para governar a igreja, ele já gera problema, né? O mestre, ele pode ser um pouco mais insensível e sem tato. Ele está preso, quem sabe, ao conhecimento, ao conteúdo, mas o pastor tem mais tato com as ovelhas. Também uma coisa que eu acho muito interessante, costumo fazer, quando eu saio para ministrar fora, o meu movimento sempre é pensar assim, bom, eu estou indo ministrar numa igreja, onde essa igreja tem um pastor. Então, assim, se essa igreja tem um pensamento de uma linha teológica que eu discordo, eu não vou tocar nesse ponto. Porque senão eu toco nesse ponto, causa uma divisão, causa um problema e eu vou embora. Sim. E o pastor ali quem tem que se virar com isso. Gera mais dano do que benefício. Então, assim, se o meu movimento de amor, como Paulo fala em 1 Coríntios 14, siga em amor, então se esse é o meu movimento, se eu vejo uma coisa que me parece errada, eu converso com o pastor. Pastor, como o senhor enxerga isso? Porque o texto fala isso. E às vezes acontece de eu me perceber eu errado. Ah, claro. Mas aí é que tá. O mestre, ele precisa ter a humildade de reconhecer que ele não é um sabe-tudo. Sim. Ele sabe bastante, mas não tudo. Exatamente. E por vezes ele pode descobrir que tem um outro lá que sobre aquele assunto tem uma revelação que ele ainda não teve, tem uma compreensão que ele ainda não alcançou, e Deus vai estar usando o outro para agregar na sua construção enquanto mestre, porque esse movimento acontece, né? Nós vamos inicialmente somando conhecimentos, mas chega um momento em que esses conhecimentos eles se potencializam de uma forma que eles vão se cruzando entre si, produzindo um outro nível de conhecimento. A mais B não é igual a C. A mais B é C, D, F. Sabe? Se multiplica, sinergia. Né? Quando duas coisas juntas não se somam, mas elas se potencializam. Um conhecimento sinergético. Isso acontece no mestre. Às vezes parece que uma informaçãozinha aparentemente simples, conectada ao que ele já tem de base, aquilo descortina um véu assim. Pá! Aí ele entende outras coisas, múltiplas coisas que dependiam dessa pequena informação. São starts que vai acontecendo dentro do mestre, né? Isso para quem tem esse dom. Não são todas as pessoas que funcionam assim. Esses são os diferenciais, né? O uso disso na vida da igreja é fantástico. E nesse ponto aí,
da questão do ser submisso, ó, encontrei esse texto aqui, ó. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, ou seja, o mestre está sendo cuidado. Cara, isso é importantíssimo, porque o que acontece muitas vezes? Às vezes na igreja local se desponta um indivíduo como mestre e ele começa a fazer uma espécie de concorrência com o pastor. Sim. Né? E o pastor, às vezes, por não ter uma maturidade suficiente, ele começa a ficar enciumado do mestre. Porque as pessoas, a igreja ela simplesmente reconhece. Ela simplesmente começa a apontar, mas o fulano sabe, o fulano, olha o conhecimento que tem e tal, tal, tal. Então, o problema aqui é o pastor ter maturidade para reconhecer que Deus está levantando um outro, além dele, né, dentro da igreja, com uma função específica, e a humildade do mestre de saber, sim, que Deus está o levantando dentro da comunidade para ajudar a comunidade no conhecimento, mas que ele tem que estar alinhado e sujeito à autoridade que é o pastor. Essa parceria Importante. traz saúde na igreja, mas na prática o que mais acontece é o choque. Exatamente. É o choque, né? Começa a gerar as divisões. Era o que acontecia na igreja de Corinto. E é por isso que Paulo vai chamar eles de carnais. Quando na igreja local essa situação se torna recorrente, é uma igreja carnal, começando pela própria liderança, né? Então esse é o nosso desafio. Que coisa tremenda é uma igreja que desfruta dos 5 ministérios. O quanto ela fica harmoniosa, né? Não, e assim, rica, né? Ela fica poderosa, no bom sentido da palavra, porque ela pode se expandir em todas as direções, Sim. cumprir plenamente sua função na terra. Pastor, ele não precisa ser o melhor. E isso vai ao encontro da ideia de liderança, onde o líder ele não tem que ser o melhor. Ele tem que saber gestar recursos humanos. Ele tem que saber organizar. Então... Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Exatamente. E aqui, quanto ao mestre, lembrei agora do texto de 1 Timóteo, onde Paulo fala para Timóteo que ninguém deve desprezar ele. Aqui, claro, Paulo está falando em relação a ele ser novo, ser um pastor jovem, mas olha só o que Paulo fala para Timóteo, que ele deve ser um padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Na palavra. A gente vê na internet, né? A gente citou nomes muito bons aí, mas a gente também tem situações assim, onde a gente vê pessoas que elas, munidas do conhecimento, transformam o conhecimento num bastão de beisebol e sentam a rir para as pessoas. Sim. Tu errou quando falou isso, porque o texto não quer dizer isso. Calma, jovem. Calma. Errei, tudo bem, me explique. A forma como eles usam o conhecimento não para conduzir pessoas, mas para espancar. A arrogância, o orgulho são 2 visitas para a vida toda do mestre. Aí eu vejo imaturidade do ministério em si, né? Porque ele pode ter um conhecimento verdadeiro e ele pode estar refutando o conhecimento falso, mas a forma como faz isso é imprudente. Né? Ele, ao invés de promover cura no corpo, ele aumenta feridas. Exatamente. E não é o nosso papel aumentar feridas, é trazer cura, trazer restauração, edificação. Esse comportamento errado, que nem falávamos no outro dia sobre os profetas, né? Às vezes a pessoa se comporta de maneira equivocada. Ele até pode ter tido uma revelação de Deus, mas a condução do processo faz errado. E isso acontece com o mestre. Agora, uma coisa que eu acho assim complicada para o mestre, sabe o que é? É ele estar no local onde ele está ouvindo, ele está sendo ministrado. E ele tem conhecimento de que aquilo que está sendo dito não é assim. Ele tem uma outra base de conhecimentos que diverge daquilo que está sendo dito. Que reação ter nessa hora?
Como ouvir essa palavra que ele sabe que não fecha? Por um tempo eu fui ministro do louvor. Eu tinha um comportamento, às vezes que eu ia numa outra igreja, num culto, ou na minha própria igreja, e eu sentava e eu ficava ouvindo o louvor. E eu ficava prestando atenção no louvor e analisando o louvor. O louvor é a Deus. Eu não participava em comunidade naquele momento, mas eu ficava analisando. E já aconteceu comigo. Eu estar numa igreja e eu estar julgando, analisando a palavra, ao invés de estar comendo. É como se alguém estivesse preparando uma comida, tá todo mundo comendo, eu tô olhando como as pessoas estão comendo. Esse cheiro não parece bom. Eu não estou nutrindo o meu organismo. Vamos pensar assim. Quando Paulo, em Gálatas, fala sobre as virtudes do fruto, e quando ele fala das obras da carne, se você for analisar, as virtudes do fruto, nenhuma delas é sentimento. São mandamentos. Ame. Amor não é sentimento. Sim. Alegrai-vos. É uma ordem. Já as obras da carne são sentimentos. Verdade. A gente percebe que as obras da carne, elas são viciantes. Se eu estou nessa postura como ministro do louvor ou como mestre, apenas julgando, isso vai ser vício e isso vai me subnutrir. E a vaidade, né? É a vaidade e isso vai me matar. Tanto é que eu conheço várias pessoas formadas em seminários ou em bacharéis de teologia desviadas. Ela se intoxica com seu próprio conhecimento. Exatamente. Né? Eu, quando estive em Portugal, passei a experiência de ficar lá praticamente um ano, né? Então, eu não estava à frente de uma comunidade. Então, visitei várias igrejas. E o meu desafio pessoal era esse. De sentar lá, Para comer. ouvir e receber. E aí, o que foi lema para mim? De tudo que eu ouvi, retém o que é bom. Exatamente. Porque sempre haverá algo que é bom. Uhum. Sempre haverá algo que é bom. A menos que não seja uma igreja, seja uma seita, seja alguma coisa. Né? Mas sempre vai ter algo positivo. Pode ser não muito expressivo, mas alguma coisa que vai te lembrar um fundamento, uma coisa que vai te encorajar, uma atitude, alguma coisa que vai te despertar para um... Enfim, sempre há algo bom. E é nisso que a gente tem que se apegar. E não ao restante que teve falha. Né? Ah, não, mas esse texto tem uma interpretação assim, assim, assado. Quer dizer, o cara vai se apegando nessas coisas, ele vai criando uma barreira. Sim. E alimentando a sua vaidade, o seu orgulho. O orgulho do conhecimento. Eu é que sei mais, né? E então ele acaba se colocando numa posição de superioridade, ao passo que as escrituras dizem que é para nós fazer o quê? Considerar os outros superiores a nós mesmos. Até mesmo quando eu revisito as minhas construções, né, de textos antigos meus, eu olho assim, mas eu falava isso? Exato. Por isso escrever a lápis. Uma outra coisa que também é importante aqui para o mestre é que uma coisa é você fazer um estudo bíblico, você está estudando para montar ou uma aula ou uma pregação. A outra coisa é você sentar e fazer um devocional. Uma coisa é você preparar a comida, outra coisa é você comer. Uhum. E como é bom comer comida que outros prepararam. Vai ter um tempero, quem sabe eu não goste ou faria diferente? Vai ter. E até vai nos ensinar a fazer a comida de forma diferente. Exatamente, mostrando que há outras perspectivas, né? Uhum. Não aqui, de forma nenhuma, endossando de que existe um pluralismo de verdades bíblicas. Não, mas é pensar que, ao olhar para esse celular aqui, se você está daí, você descreveria ele de uma forma. Se o Adalberto, nosso parceirão, né, olhar de lá, ele descreve o celular de outra forma. Essas duas formas, elas se completam, explicando o que é o celular. Então, às vezes, sentando com outros e ouvindo eles, isso pode me dar um acesso a outra perspectiva que complete aquilo que eu sei, né, sobre as escrituras. Fundamental. Importantíssimo, né? Algumas doutrinas que no passado, né, foram motivos de grandes embates lá na igreja do primeiro século, que Paulo teve que bater,
que João teve que bater, que Pedro bateu. Uma das coisas que eles lutaram veementemente foi com o gnosticismo, né, cara? Sim. Esse pensamento dualista, né, de que o mundo espiritual, o campo das ideias, né, ele era algo bom e tudo que era material, físico, era ruim, Sim. né? Essa divisão do bom, do bem e do mal, isso trouxe um prejuízo gigante, porque isso se infiltrou na rotina da igreja. E eles tiveram que combater muito isso, né? Mas assim como tivemos problemas de questões doutrinárias no passado, nós hoje temos também uma coleção de desafios, de teologias, de doutrinas que foram trazidas para a igreja e que são prejudiciais. Tu lembra de algumas da atualidade? Uma que para mim é muito danosa é a hipergraça, uma doutrina neopentecostalista, né? Você pecou, tá tudo certo, Jesus já te perdoou. O ponto aqui dessa visão do dano é que você não trabalha a restauração da pessoa. Quando alguém peca no meio do corpo, existe aqui dois movimentos. Um movimento que só Deus consegue enxergar, que é o movimento interno de arrependimento, e o movimento externo que a igreja precisa recuperar confiança no indivíduo. Ela tem que ser estimulada a se recuperar a confiança e o indivíduo tem que ser também estimulado a dar passos nessa conquista, né? Então a hipergraça, para mim, é uma doutrina que ela não olha para esses aspectos. Outra também muito danosa é a teologia da prosperidade, que ela traz essa forma de barganha com Deus. Alguém comentou comigo esses tempos uma situação, mas a pessoa estava lá numa situação onde estava falando das bênçãos, né, com você. Conte a bênção. Eu tinha uma casinha de madeira, agora tem uma casa de alvenaria, 2 andares a casa, maravilhoso, maravilhoso. E eu dizia, beleza, ó. Aí chegou o outro, você, conte sua bênção. Eu conheci a Jesus, Jesus mudou minha vida, agora eu sou nova criatura. Eu vejo diferente, eu enxergo diferente. Abandonei o pecado, eu me movimento diferente. E a pessoa, legal, mas agora conta a bênção. Então, assim, esse hiperfoco para esse mundo. Eu acho que nós temos que olhar para esse mundo, mas esse hiperfoco de que, não, você comerá o melhor dessa terra. Você, ao aceitar Cristo, você não terá mais dor. Não é isso. Propaganda enganosa, né? Exatamente. Aí quando a pessoa conhece a Cristo, certo? Dessa forma, e ela se depara com sofrimento, ela não está preparada para enfrentar. Decepciona com Deus. Exatamente. Se frustra. Tava vendo esses tempos de uma pessoa bem famosa, estava no programa de TV, ela falou bem assim, ó, eu dei 1 milhão para a igreja e não recebi nada de volta. De ver esses casos, pessoas que deixam um carro no altar. Pode acontecer isso. Ter um movimento do espírito. Contexto específico. Agora, Exatamente. O que não pode estar isso associado com a compra da bênção. Exatamente. Né? Eu estou comprando a bênção, eu tô dando isso e eu quero 100 vezes mais. Estou voltando ao ponto de comprar terreno no céu. Cara, essa é a questão. O meio evangélico critica tanto o catolicismo romano, mas muitos estão incidindo no mesmo crime, né? Das indulgências. Exatamente. Você não tem a lasca da cruz de Cristo, mas você tem a vassoura ungida para varrer a casa. É a vassoura, é a palmilha para chutar despacho. Entende? E aí vai, né? Tem muita coisa que é danosa nessas teologias novas. A nova hermenêutica, né? Que fala sobre nós agora na igreja não pode ter púlpito. Por quê? Porque o pastor, né, o preletor, ele está ali, o speaker, que é o mais moderno, né? Ele está ali numa posição elevada e soberana sobre as pessoas. Então, não. Esse cara, ele tem que sentar junto com eles num círculo. E antes dele pregar, ele precisa sentar com um negro, com uma mulher, para passar com eles a pregação, para ver se a pregação que ele está tendo se vai atingir esses públicos. Sim, se não vai ferir. Se não vai ferir. Aí Kevin Van User, não sei se tu leste aquele livro dele sobre há um significado nesse texto. Chegaste a ver esse livro? É muito interessante. Ele faz justamente uma crítica, ele vai expondo os modelos historicamente foi se tendo de interpretação das escrituras e até chegar nesse momento que vivemos, onde
é o ouvinte que determina o significado do texto, né? É terrível isso, né? Nós vamos abandonar toda a função original do texto, né? Mas tratando dessa questão assim, específica, né, de problemas que a gente identifica doutrinários na atualidade, um dos grandes problemas é a teologia da substituição. Sim. Acho que ela causa um problema gigantesco para a vida da igreja, né? Essa ideia de que a igreja é um novo Israel de Deus. E aí ela ignora toda uma realidade da aliança que Deus fez e que Deus não revogou o que ele fez com o seu povo. Então, acho que é o tema para um outro podcast também, né? Nós tratarmos dessa teologia, porque essa teologia, ela gerou a morte de muita gente. Ela gerou uma igreja sectária, ela gerou a não compreensão de vários textos bíblicos, porque ela entregou uma outra lente. Esse é um poder que a heresia tem. Ela entrega uma outra lente para que a pessoa faça a interpretação do texto, né? Uma lente distorcida. E tu vai chegar a um outro resultado, evidentemente. Então, há vários pontos aí que devem ser revistos pela igreja. Eu acredito que desde o movimento da Reforma Protestante para cá, a igreja tem dado passos no sentido da sua restauração. Uhum. Eu acho que nós estamos... nossa intenção é contribuir nisso, né? Até que a igreja chega à sua maturidade. Daí a tua palavra final aí sobre os mestres. Os mestres têm um papel fundamental no corpo. Não é todo corpo mestre. Então, nesse papel fundamental, se a pessoa se entende como mestre, é importante você ter sinceridade, humildade, você também ter um grande temor a Deus. Porque, como nós lemos no início ali, não desejem muito de vocês serem mestres, porque vocês vão ser cobrados. A gente tem uma cobrança especial no grande dia, porque os mestres são aqueles que estão instruindo o povo, estão orientando o povo. Se nós somos pegos num erro teológico que desencadeia numa heresia, é de suma importância que a gente venha voltar atrás o quanto antes, porque isso vai ser cobrado. Paulo fala que cada palavra frívola, vírgulazinha, detalhezinho, vai ser julgado, perfeito, vai ser analisado. Então, os mestres precisam ser humildes, submissos, dedicados. Muito esforçado, né? Muito esforçado. O cara acha que para ser mestre é só por revelação. Tá mal. Tá mal, tá bem mal. Ele tem que estudar as escrituras a fundo. Exatamente. Dedicar-se. O cara que não gosta de ler nunca vai poder ser mestre. Exatamente. Não, tanto o texto fala da importância realmente de se dedicar ao ensino, ao estudo profundo. Se eu pego um texto, a importância de eu mergulhar, o amor ao Senhor, seu coração santificado ao Senhor e o amor ao próximo é o pilar de toda a lei de Deus. O mestre tem que ter isso muito claro. Entender que o orgulho, a arrogância e a paixão pelo conhecimento podem ser grandes inimigos aqui. Então, precisamos nos dedicar em temor ao Senhor, em amor ao Senhor, em amor e submissão à igreja local. Tratamos sobre o papel do mestre, fazendo mais uma parte dessa sequência, dessa série aí sobre os 5 ministérios. E nós, então, queremos convidar você, lembrar você, não esqueça, dá a sua curtida, faz o seu comentário, compartilhe com seus amigos ou a quem você achar interessante de repartir esse vídeo, vai ser bem legal. Um abraço, Deus abençoe você.